de dimensionamentos hidráulicos focado em irrigação, certo? Então esse primeiro aqui é de irrigação por gotejamento, certo? Então aqui você já tem um cadastro, você entra diretamente no seu login, ou se você não tem cadastro, você realiza aqui o seu cadastro, certo? Pode você entrar na plataforma, essa primeira tela, a gente tem aqui todos os seus projetos, certo? Então como é que funciona o projeto? O software, né? Aqui a gente tem uns catálogos já pré-cadastrados, certo? Como a gente está trabalhando de gotejamento, aqui tem todas as fitas no mercado, os mais usuais. Então a gente tem mais de 35 aqui fitas cadastradas, diferentes vazões e espaçamento. A gente tem as tubulações aqui também, as mais comerciais, e o diferencial do nosso software é para o regulador de pressão, certo? Temos reguladores de pressões e o software ele também faz o cálculo de regulador. Caso você queira adicionar um regulador aqui, você pode adicionar e você adiciona normalmente, certo? Vou fazer uma demonstração mais ou menos como o software funciona, certo? Aqui um projeto já há um tempo foi executado. O que a gente tem aqui? A gente tem uma base do cliente, temos a aba emissor. Você vai selecionar a fita gotejadora, vai colocar o espaçamento entre planta, entre cultura, a vazão do projeto. Esses coeficientes já vem automático, certo? Que é da válvula, que é do emissor. A parte agronômica, você vai selecionar o tipo de solo, vai colocar a capacidade de campo, ponto de murcha. Esses dados, se você não tem, pode vir automático, certo? Conforme você for selecionando, ele vai mudando. Caso você tenha esses dados, você vai adicionar. A parte climática, você vai adicionar a latitude e a longitude e vai fazer uma busca, certo? Então ele vai fazer os cálculos aqui da evapotranspiração. Caso você não tenha esses dados, você pode fazer uma busca no seu local, ele vai buscar a sua região. Aqui você tem a série histórica, certo? São 35 anos aqui cadastrado. A parte da cultura, tem algumas culturas já cadastradas, você pode selecionar as culturas aqui, as mais usual em gotejamento, certo? Dentro da parte agronômica, você vai colocar a área do setor irrigado, a uniformidade que você busca alcançar, né? Eu sempre trabalho com 87% de uniformidade, tempo de irrigação, a CE do solo e a pilha por percolação. Normalmente aqui, se você tem, você coloca. Se você não tem, não interfere nos cálculos. Aqui já faz um pré-cálculo, certo? A porcentagem era molhada, mas você pode vir resultado e aqui tem algo mais detalhado, certo? Então ele vai dizer a porcentagem era molhada, número de emissores, as características de tabelas, correto? Você vai colocar o tempo de irrigação. Para irrigação localizada a gente sabe que é um dia, ele vai fazer os cálculos. Dentro da linha lateral, você vai colocar o comprimento da linha lateral, o desnível, vai confirmar que o PN da fita gotejadora, certo? E ele vai fazer então os cálculos aqui, ó, e vai dar as recomendações, correto? E as observações, não é isso? Aí está com a pressão mínima aqui, ele falou que não atendia, certo? Que nessa distância aqui a pressão foi para 9,76, certo? Ele está dando 8,96, a mínima calculada para a uniformidade desejada de 87% foi de 9,076 e ela foi para 8,963. A diferença é muito pouco, mas ele alertou, então nem sempre vale a pena a gente mexer. A pressão máxima da fita gotejadora, o fabricante não informou, não é isso? Como ele não informou, ele só dá um alerta aqui. É por isso que você precisa marcar essa caixinha. Se você não marcar essa caixinha, ele não segue o cálculo. Você vai dizer que a pressão ela vai ser atendida. Aqui ele vai dar todos os parâmetros dos cálculos da fita gotejadora: vazão máxima, vazão mínima, variação de pressão máxima e variações de pressão mínimas, uniformidade de emissão, certo? Alguns alertas. E o diferencial aqui do nosso software é que ele vai fazer o cálculo para trecho a trecho por dar sim cada gotejador, não é isso? Então o gotejador, o emissor número 1, ele está a 30 centímetros, correto? O espaçamento. A pressão está nele é 11,125. Né? Se a gente for lá para o último emissor, certo? No 28, na distância 28,80, né? 28 metros,8, o emissor é 96. Aí tem aquele alerta que ele falou. Aqui é alerta, né? Verificar. Por quê? Porque a variação foi 4,81
tá certo? A vazão era para ser 2.3, tá chegando 2.1, certo? Então a pressão tá variando 10.37 para baixo e a vazão 4.81 para baixo também, certo? Então é isso aí, pessoal. Aqui você tem as derivações, certo? Derivação, você vai colocar o comprimento da derivação, o trecho que você está trabalhando, você vai colocar a quantidade de fita que ele atende, ele vai calcular o diâmetro, você vai colocar o diâmetro, vai colocar as temperas de carga localizada. E se tem regulador de pressão, você vai adicionar aqui regulador de pressão. Você pode clicar aqui em dimensionar regulador de pressão, ele vai dizer, ó, perfil natural já atende a variação de pressão máxima, redutor não necessário. Se fosse necessitasse um regulador, ele ia dizer. Também ele vai informar aqui, o regulador de pressão não atende. Ele tem esse alerta com relação à velocidade. Você pode ver que a velocidade ela está um pouco baixa, né? Aqui, ó, 0.14 m/s por segundo. A gente colocou aqui uma velocidade 0.3 a 2 metros por segundo. Tá ok? Então a velocidade ficou abaixo de 0.3 e ele então deu esse alerta, somente isso. Certo? E aqui você também vai ter os cálculos de pressões e vazões nos trechos, correto? Aqui você tem os cálculos de velocidade, então 0.14, por isso que ele alertou naquele trecho. O Darcy, o fator de F de Darcy Reynolds, o fator de atrito de Darcy, de carga localizada não tem. Aqui a gente todos os cálculos hidráulicos. Essa parte aqui normalmente você pode ocultar, certo? A gente oculta essa parte. O regulador de pressão ele vai dar algumas informações aqui, ó, se precisa, se não precisa. Você pode também ocultar. Dentro da linha principal, você também vai colocar aqui o trecho a trecho, vai colocar o comprimento, vai colocar o desnível, o número de fita gotejadora aqui, aquela linha ela atende, né? Você pode ter várias linhas principais. Ele vai dar o diâmetro, nesse caso a gente tenha 4 linhas principais e um recálculo completo, não vai atender todos esses 4, né? A vazão total que vai passar é de 2.383 fitas gotejadoras, né? Isso que dá 18.269. Então a quantidade de fitas em metro é 2.383 metros e vai ter uma vazão de 18.269, correto? Um diferencial do nosso software ele faz tantos cálculos para bomba submersa, bomba centrífuga e bomba afogada, correto? Ele vai te dar o CV, vai te dar aqui a visualização também 3D do bulbo molhado, certo? Vai te dar aqui como é que está o bulbo molhado. 43%, você pode até simular aqui o bulbo, né? Você pode clicar aqui, pode simular. Aqui você tem o tempo tem a lâmina, o volume de água aplicada por planta, né? Você aplicou nesse intervalo de horas 6,18 litros. Veio uma lâmina de 4,19 milímetros com a porcentagem de área molhada 43%, correto? Então tem uma capacidade de campo de aproximadamente 28,6% do volume, certo? É um diferencial, pessoal, aqui, ó, você consegue adicionar as bombas, né? Você pode importar aqui uma curva de uma bomba. Você pode importar aqui a curva de uma bomba, importar essa curva aqui. Ela vai fazer a análise da bomba, não é isso? Ó, e vai te dar aqui a bomba, certo? Tá aqui a bomba, as curvas de trabalho, não é isso? Ó, em cada setor, esses 3 setores, eles vão trabalhar com a bomba. Esse setor vai trabalhar por gravidade. Ele vai te dar aqui um parecer, uma relação, né, de aceito ou não. Aí vai dizer se atende ou se não atende, atende com critérios. Aqui está a potência da bomba também calculada. E você pode imprimir aqui uma análise. Você pode imprimir uma análise detalhada, o que cada informações ela representa, correto? Você tem as análises aqui bem direitinho. Vai dizer qual o setor crítico e o menos exigente, né? O menos exigente é o setor 3, porque ele vai trabalhar por gravidade, né? Esse que é esse setor aqui, ó. Setor 3. A altura monométrica dele foi 2,46, tá num desnível muito grande. Ele vai dar a curva da bomba e vai dar algumas recomendações aqui, critérios que você deve atender, certo? Dentro do relatório aqui relatório de parte hidráulica, você tem aqui toda a parte de cada setor, né? Vazões e pressões em cada setor, certo? Aqui é o setor 3, onde ele tem uma pressão aqui
bem baixa por causa do desnível da área, certo? Você tem uma altura monométrica de no máximo aqui 5,46 em relação aos outros, então vai trabalhar quase por gravidade. Você pode solicitar um relatório completo por cada setor. O objetivo desse relatório: você tem cada informações hidráulica com relação aos setores, certo? Como se deu os cálculos. Que o setor 1 você tem a parte agronômicas, depois você vem para as linhas laterais e ele vai então explicar para você aqui aquele problema que a gente viu nos emissores, não é isso? Ele vai dar o estado de pressão, se aceita ou não aceita, e aqueles lá no final a gente viu a variação de pressão foi muito alta, ele vai dar esse estado de alerta aqui, ó, correto? Onde esses 6 aqui ele teve a pressão abaixo do aceite, certo? Ele vai também explicar aqui a parte da derivação e as equações que estamos utilizando, se tem regulador de pressão, se não tem regulador de pressão. Então temos aqui um arquivo de 40 páginas, não é isso? 40 páginas. Então ele vai explicar aqui bem detalhadamente o que é cada função, certo? Cada setor. Após isso, você pode também solicitar um memorial técnico de referência, certo? Aqui esse memorial técnico de referência é relação às equações que utilizamos, correto? Todas as equações utilizadas, os parâmetros técnicos. No final ele vai dar as referências utilizadas no software, né? Temos aqui todos os materiais utilizados no software. Bom, pessoal, irrigação localizada por gotejamento é isso, certo? Que você pode adicionar setor, você pode ir nos meus projetos, você pode importar e exportar, pode baixar, pode abrir. Você pode solicitar uma auditoria técnica. O que essa auditoria vai fazer? Vai fazer uns parâmetros de todas as suas equações que você fez, certo? Vai dar sugestões se está dentro dos parâmetros, se não está dentro dos parâmetros, com relação às equações que o software tem, certo? Ele vai dar aqui, ó, correções recomendadas. Aí nesse caso aqui, ó, veja bem, um setor 3, referência na textura do solo. Ele deu aqui um alertazinho, recomendação, que a gente trabalhou com tabelado, não é isso? Trabalhamos com tabelado, aí ele faz só esse alerta em relação a isso. Se você não tem um dado de campo, você procure o tabelado, porque realmente a gente não tem. Caso você tenha, você vá para o dado de campo, certo? Vai fazer essas mesmas sugestões. No restante não tem nenhuma recomendação, ele não deu nenhuma recomendação. Aqui está explicando as bases técnicas e os materiais utilizados nesse caso para fazer essa análise, não é isso? Bom, pessoal, é isso que eu expliquei o software de irrigação por gotejamento, como é que funciona.